Para o vídeo de hoje teremos uma participação pra lá de especial. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao meu canal, a mais um vídeo. Por favor, fiquem à vontade, peguem aí um cafezinho e relevem o barulho. É incrível, eu começar a gravar, começa a passar moto na rua, começam a martelar. Enfim, é a Lei de Murphy. Eu recebi aí alguns puxões de orelha depois do último vídeo, especialmente, porque eu peço like só no final do vídeo. Então, antes de mais nada, por favor, deixe seu like aí. Se você gosta do tipo de conteúdo que eu venho produzindo, se inscreva também nesse canal, ative as notificações. Nem gosto de pedir isso, mas é uma forma do YouTube ver que esse tipo de conteúdo agrega valor e mostrá-lo a outras pessoas. Então não custa nada, né? Deixa seu joinha aí. Eu estou gravando esse vídeo em março e eu não sei quantos vídeos conseguirei gravar e postar ao longo do mês, mas os próximos vídeos que forem ao ar em março serão sobre mulheres incríveis, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Vamos falar hoje sobre uma grande mulher. Você provavelmente já ouviu o nome dela, Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia. Não se sabe ao certo a data do seu nascimento, até porque ela mesma, em entrevistas, citou datas diferentes, mas estima-se que tenha sido em 10 de dezembro de 1920. Ela nasceu Chaya ou Aya Lispector. Clarice descende de uma família judia e é a caçula de 3 filhos. Suas irmãs mais velhas chamam-se Tânia e Elisa, e a família fugia do caos, da fome e da perseguição racial que se instalava na Europa. Seu avô foi torturado e morto, sua mãe sofreu violência física e seu pai foi exilado. E dessa violência que a mãe sofreu, ela adquiriu sífilis. Naquela época, no leste europeu, acreditavam que uma gravidez poderia curar qualquer doença venérea. Então, por causa disso, a concepção de Clarice foi planejada. Certa vez, Clarice confidenciou a uma amiga: "Fui deliberadamente criada, com amor e esperança. Só que não curei minha mãe. Sei que meus pais me perdoaram por eu ter nascido em vão e tê-los traído nessa grande esperança. Mas eu não me perdoo. Queria que tivesse feito simplesmente um milagre, eu nascer e curar minha mãe." Bom, pessoal, o fato é que a mãe de Clarice não se curou, pelo contrário, ela continuou doente. E a família, então, fugindo da perseguição antissemita que se espalhava na Europa, veio ao Brasil, onde parentes de sua mãe já residiam. Então, quando Clarice tinha 2 anos, a família desembarcou em Maceió, em 1922. Ficaram ali por algum tempo e em 1924 mudaram para o Recife. O pai de Clarice trabalhava em empregos informais, vendendo roupa, vendendo o que fosse necessário, mas ele queria dar às filhas um futuro brilhante, queria dar a elas educação. Então, praticamente todo o dinheiro que ele ganhava era dedicado ao sustento de sua família e à educação de suas 3 filhas. Então, Clarice e sua irmã tiveram acesso à educação de primeira, que naquela época era destinada apenas às mais altas classes sociais. A mãe de Clarice então falece e a família muda para o Rio de Janeiro em 1935. Em 1939, Clarice ingressa na faculdade de Direito e pouco tempo depois ela perde o pai. Ela então desenvolve um relacionamento com um colega de classe chamado Mauri Gurgel Valente e eles se casam em 1943.
O esposo de Clarice se transforma em um diplomata brasileiro. Por causa dessa ocupação, eles precisam viajar muito. Clarice o acompanha e eles passam a residir em diversos países, como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Itália e Suíça. Nesse período no exterior, Clarice começa a compor suas maiores obras. Ela então tem 2 filhos, Pedro, que nasce com esquizofrenia, e em seguida Paulo, que torna-se afilhado de Érico Veríssimo. Em 1959, o casamento de Clarice acaba e ela retorna ao Rio de Janeiro com os 2 filhos. Clarice escreve muitas crônicas e livros e começa até a escrever em uma coluna social, como forma de ganhar ali o sustento para ela e os filhos. Eu não vou me ater aqui a mais detalhes sobre a biografia de Clarice, mas sim sobre o seu estilo. Como vocês podem imaginar, a vida dela foi marcada por grandes turbulências, vamos dizer assim. Desde a questão da guerra, que ainda era presente em sua memória e de sua família, a perseguição racial, a perseguição e intolerância religiosa, a perda da mãe, o sentimento de culpa por não ter sido capaz de curar a mãe da sífilis, a perda do pai, a concepção de um filho especial, na verdade de 2 filhos especiais, né? Mas de um filho com necessidades especiais. Enfim, foram tantas coisas que marcaram a vida de Clarice que ela não poderia de outra forma não ser um ser humano excepcional. Para vocês terem uma ideia, certa vez Clarice dormiu com um cigarro aceso em sua mão. Ela causou então um incêndio em sua casa e queimou gravemente sua mão direita, ficando meses em recuperação sem poder escrever. Logo em seguida, assim que ela começava a se recuperar, ela foi atacada por um cachorro que mordeu o seu rosto e ela precisou ficar mais alguns meses em tratamento. Então tudo o que acontecia na vida de Clarice deixou profundos traumas em sua alma. Ela tem um estilo de escrita, de criação de personagens único e inconfundível, porque todos os seus personagens têm uma característica psicológica muito forte. Ela foi possivelmente o primeiro escritor brasileiro a nos apresentar os sentimentos do ponto de vista do próprio personagem. E por causa dessas características, as primeiras obras, as primeiras crônicas de Clarice não foram bem recebidas pelo público e pela crítica, porque as pessoas diziam que faltavam fatos, que seus livros retratavam apenas sensações. As obras de Clarice refletem o cotidiano, as banalidades, mas em algum momento acontece uma revolução psicológica dentro dos personagens e eles acordam para a vida. É o que chamam de epifania. Acontece uma revolução, um desejo, um anseio de mudança. Gente, eu vou aqui contar um segredo para vocês. O meu primeiro contato com as obras de Clarice Lispector foi aos meus 13 anos, quando eu li A Hora da Estrela. Quando eu descobri a personagem Macabea, eu detestei. Eu não vou dar spoilers, porque quem não leu A Hora da Estrela, eu recomendo. Mas é preciso ler não apenas esse livro, mas todos os livros de Clarice com sensibilidade. Se você fizer isso, sem sombras de dúvida, você irá se identificar com o personagem. Em resumo, eu tive muita raiva de Macabea por causa da sua falta de atitude diante da vida. Ela é extremamente ingênua, ela era quase como um figurante da própria vida, da própria existência. Como a própria Clarice a descreveu, o seu viver é ralo, falta essência na Macabea, falta sentimentos, ela simplesmente fica ali naquele limbo pessoal, deixa a vida acontecer, deixa a vida levar, ela não tem reações,
Quando eu li esse livro ali no início da minha adolescência, com meu hipotálamo mergulhado em hormônios, eu não conseguia entender como alguém poderia ser tão imparcial diante da própria vida, sabe? Eu fiquei com raiva dela, eu tinha vontade de chacoalhar e falar, ei, acorda, sabe? E eu lembro que certa vez uma professora conversando sobre esse livro, ela perguntou o que eu havia achado do livro de Clarice, e eu disse que odiei, que detestei, que era impossível alguém assistir a própria vida acontecer e não ter nenhuma reação diante disso. E ela me disse, não, Laís, o que mais existem são macabés nessa vida. Mas me faltava experiência, me faltava sensibilidade, me faltava experiências de vida para concordar com aquilo, para sentir aquilo. E apenas muitos anos depois eu consegui entender a Macabé, a Clarice. Hoje eu mordo a língua e digo que eu entendo perfeitamente a Macabé. Em certos momentos da minha vida, eu mesma me comportei como ela, no sentido de não nadar contra a correnteza, de deixar a vida acontecer, porque no fundo, cada um sabe o que é necessário fazer para permanecer são. Bom, pessoal, apesar desse aspecto impassível de Macabea e a característica psicológica de todos os personagens de Clarice, que coincidentemente em sua maioria são mulheres, Clarice era uma pessoa com sentimentos muito apurados, com as sensações à flor da pele, e uma prova disso foi uma linda carta que ela escreveu para sua irmã, e eu vou compartilhar a seguir com vocês alguns trechos. Tânia, não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar qualquer tipo de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Depois da pessoa perder o respeito por si mesma, o respeito de suas próprias necessidades, depois disso fica um pouco um trapo. Do momento em que me resignei, perdi toda a vivacidade e todo o interesse pelas coisas. Você já viu como um touro castrado se transforma num boi? Assim fiquei eu, em que se pese a dura comparação. Para me adaptar ao que era inadaptável, para vencer minhas repulsas e meus sonhos, tive que cortar meus aguilhões. Cortei em mim a força que poderia fazer mal a mim e aos outros. E com isso, cortei também a minha força. Espero que você nunca me veja assim, resignada, porque é repugnante. Respeite a você mais do que aos outros. Respeite as suas exigências. Respeite mesmo o que é ruim em você. Sobretudo o que você imagina que é ruim em você. Pelo amor de Deus, não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal. Copie você mesma. Esse é o único meio de viver. Juro por Deus que se houvesse um céu, a pessoa que se sacrificou por covardia será punida e irá para o inferno qualquer. Se é que uma vida morna não será punida por essa mesma mornidão. Pegue para você o que lhe pertence. E o que lhe pertence é tudo que a sua vida exige. Parece uma moral amoral, mas o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesma. Tenha coragem de se transformar, minha querida, de fazer o que você deseja. Diante de palavras tão profundas, tão verdadeiras e tão lindas, eu não tenho sequer o que comentar. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho, uma pincelada da vida de Clarice, dessa mulher excepcional, uma vida marcada por dor, por sofrimento, que apesar de tudo, escolheu viver a sua melhor versão. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você conhece Clarice, quais são as suas frases favoritas dela? Eu vou adorar ler e interagir.
Muito obrigada por terem assistido até aqui, por terem feito parte da minha vida nesses últimos tempos. Espero encontrá-los em breve. Fiquem bem, com muita saúde. Que Deus os guarde. Um grande beijo. Tchau, tchau.